Bom dia a todos e a todas. É com grande satisfação que o Centro de Estudos em Direito Municipal da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre realiza esse evento, né, que é um evento a respeito do livro do professor Rodrigo Valadão, Positivismo Jurídico e Nazismo, que é uma obra editada pela editora Contracorrente. O doutor Rodrigo Valadão, então, é procurador do Estado do Rio de Janeiro e doutor em Direito pela Universidade Freiburg, na Alemanha. Também é presidente da GovDados. Esse tema do positivismo jurídico e nazismo é um tema interessantíssimo. Esse livro é um livro que tem recebido uma crítica muito boa de várias pessoas. Tenho acompanhado pelas redes sociais várias pessoas elogiando muito o livro do professor Rodrigo Valadão. Eu ainda não tive a oportunidade de tempo de ler o livro, mas está na minha lista de leituras. Recomendo, então, a todos a aquisição e leitura. Vocês encontram lá no site da editora Contracorrente, um site que é bem de fácil acesso. Então, agora, sem mais delongas, esse evento, é bom lembrar, esse evento faz parte também das atividades acadêmicas do Programa de Residência Jurídica da PGM e também é aberto ao público. O professor Rodrigo Valadão gentilmente aceitou que essa palestra seja gravada e, posteriormente, então, será colocada lá no canal no YouTube da PGM. Então, recomendo a todos também, depois, se quiserem rever ou indicar para outras pessoas, que entrem no canal da PGM de Porto Alegre, lá no YouTube. Então, doutor Rodrigo, agora sem mais delongas, passo a palavra ao senhor, para o senhor falar um pouco, então, desse livro, Positivismo Jurídico e Nazismo. Muito obrigado. Rafael, muito obrigado pelo convite, não só seu, como da Procuradoria, da Advocacia Pública Municipal, que, enfim, é uma instituição irmã, né, lá da Procuradoria do Estado, e como todo irmão, a gente tem que estar junto na frente de batalha, né? A advocacia pública é uma grande irmandade, muitas vezes escanteada, né? Muitas vezes não recebe aí a mérito ou atenção que deveria. Então, compete a gente aí realmente estreitar esses laços e, enfim, se preparar para as batalhas que são diárias, né? Quem lida com a advocacia pública lida todo dia aí com essa tensão governo, lei, que é sempre complicado. Mas, cara, é uma honra. Estou aqui para não só para vocês em específico, mas para a advocacia pública em geral. Se precisarem de mim, por favor, contem comigo. Tá? O Rafael pediu só para eu falar um pouco da GovDados antes de falar sobre né, o nosso tema. Eu, há cerca de 2 anos, comecei a estudar a Lei Geral de Proteção de Dados, quando eu estava na diretoria da Escola Superior da Procuradoria do Estado do Rio. Como se fosse uma lei que eu deveria me atualizar, enfim. Tinha um curso em São Paulo do INSPER e resolvi ir lá fazer, porque tinha uma amiga minha que estava falando, você tem que estudar isso, você tem que estudar isso. E, enfim, resolvi ir lá e, assim, eu lembro que em 5 minutos de aula eu vi como que o assunto, não só proteção de dados, mas direito digital, era um mundo novo, entendeu? Eu não estava conhecendo absolutamente nada. No que diz respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, de forma específica, eu levei a preocupação ao Procurador-Geral na época, mas se hoje ainda é uma preocupação distante dos gestores, imagine isso há 2 anos atrás, né? Então, assim, a recepção foi basicamente nula e eu recebi aquele, é importante, quer fazer, então faz aí, entendeu? Algo mais ou menos assim, sem estrutura nenhuma, sem nada, e eu tinha que começar um projeto de adequação da Procuradoria, fui designado de PO da Procuradoria, e tinha que começar um projeto do zero. Como que eu começo isso? Não fazia a menor ideia, não sou gestor público, não conheço planejamento de projetos, enfim, de gestão. Então, eu tomei um baque, né? E eu comecei a procurar gente que estivesse fazendo isso. Então, foi quando surgiu ali a necessidade da gente... Eu pensei, poxa, se houvesse uma associação de não necessariamente servidores públicos, mas de profissionais que lidam com as especificidades da LGPD voltadas ao serviço público, né? Teria me ajudado bastante. E à medida que eu fui conhecendo gente da área, começou essa necessidade começou a ver, né? A gente começou a ver que era comum, e aí a gente lançou. Na verdade, a gente ficou 1 ano conversando como que seria essa associação, pensando no modelo, um grupo bem pequeno de início, tá? Mas temos 2 conselheiros da NPD, o Fabrício Alves e o Fernando Santiago. Tem também o André Sucupira, que era o DPO do CERP até pouco tempo atrás, agora ele é diretor jurídico, então, e o Luciano Bandeira, que é o DPO do CNJ. Então, assim, um pessoal muito bom.
né? A gente começou a pensar isso há cerca de um ano, começou a, né, rolar estatuto. Há cerca de 4, 5 meses a gente abriu para mais gente, porque a gente achou que estava muito clubinho, né? Então, a gente precisava de mais um grupo, aumentar um pouco esse escopo subjetivo para a gente poder ter mais representatividade, o negócio ter um pouco mais de substância. E a gente alargou, cada um convidou as pessoas mais próximas que estão ali na área, a gente aumentou para 14 grupos, que é o grupo de fundadores. E a gente, por exemplo, ouvidora do SUS, DPO do Ministério da Economia, DPO do TCM de São Paulo. Então, assim, é um grupo bem heterogêneo, né? Mas é um pessoal que está preocupado, primeiro, em fazer o network, né? Ou seja, debater as questões, mas também pautar, eventualmente, o debate na área pública. Ou seja, quando tiver... Agora vai ter sair uma convocação da NPD para discutir, né, subsídios para a edição da resolução da normatização da função do encarregado. Então, por exemplo, a gente vai tentar encaminhar um representante legal de dados. A gente vai discutir internamente, né, e levar as proposições. Então, a ideia é essa. Quem quiser, né, a gente tem, é só entrar lá no nosso site, www.govdados.gov.br. Se esse www não estiver funcionando, tente aquele clássico https://govdados.org.br. Deve funcionar, um dos dois funciona. Por que eu estou falando deve? É que nesse início tudo está sendo feito com base na camaradagem. Entendeu? Então, por exemplo, a pessoa que está fazendo desenvolvimento de site para a gente está fazendo na hora vaga. Então, a gente está sem dinheiro. Agora que a gente já conseguiu a primeira leva de sócios, a gente já está com 50 associados. Então, muitas pessoas já pagaram anuidade. Então, a gente está começando a ter fôlego para fazer algumas coisas. Mas, então, a gente está aí nesse momento exatamente de início. Quem quiser fazer parte, basta entrar no site, tem lá a área de associes, né? E, basicamente, os requisitos são esses. Ou ser servidor público, ou, ainda que não seja servidor público, está aí na iniciativa privada, mas trabalha com projetos ou questões ligadas à LGBT na área pública, pode ser também pesquisador, entendeu? Professor, enfim. Então, a gente é um pouco restritivo, né? Não aceita qualquer um, no sentido de que a gente quer manter uma qualidade técnica, sempre todo o pedido de associação é levado ao Conselho de Fundadores, e a gente também quer... Já tem algumas associações por aí que, enfim, não tem representatividade ou muito, enfim, os assuntos não são bem discutidos, então a gente quer realmente formar um grupo bem coeso. Quem quiser, faz lá o pedido. Se tiver qualquer dificuldade, Rafael, se quiser passar o meu contato, pode passar o meu contato, a gente tenta facilitar, entendeu? Se tiver algum problema, mas é isso, está aqui feito o convite. Bom, vamos falar um pouco, então, da minha tese, mas antes de falar da tese, deixa eu só fazer uma pergunta, Rafael, quanto tempo mais ou menos você espera que eu fale? Uns 40 minutos. Tá, então vou fazer uma abordagem mais curta. A minha tese não começou, demorou 8 anos para ser feita, né? Mas, na verdade, ela não começou nem há 8 anos, ela começou há cerca de 20 anos. Eu lembro que quando eu estava, não sei que força a lenda do positivismo tem aí no Sul, eu tenho certeza que no Rio a força é maior, né? Mas aí no Sul tem o pessoal do direito alternativo, então acho que além do Rio de Janeiro é um espaço que a lenda teve bastante espaço para ser difundido. E eu lembro que quando eu estava na universidade, né, eu já não gostava muito da ideia de direito natural, na época eu era um marxista convicto, hoje não mais, mas essa ideia de direito natural já não me agradava muito. Mas eu sempre lembro das pessoas falando muito mal do Kelsen, ou da teoria pura do direito, enfim. E eu lembro que um dia, despretensiosamente, numa aula, nem lembro qual era a matéria, o professor, né, a gente falando de hierarquia de normas, o professor, eu sustentei a hipótese que a lei complementar não tinha hierarquia sobre a lei ordinária, eram leis do mesmo grau hierárquico. O professor, automaticamente, pirâmide de Kelsen. Constituição, lei complementar, lei ordinária. Bom, vamos lá ver o que esse tal de Kelsen falava. Eu sempre fui um cara curioso, e resolvi checar a fonte. Quando eu abri o Teoria Geral do Estado, do Direito do Estado de 45, aquilo foi uma epifania para mim, né? Foi quando o direito, lá por volta do 6º, 7º período, fez sentido na minha cabeça. Falei, caramba, isso é fazer ciência.
até então a gente estava discutindo emoções na faculdade. O que é justo, o que não é justo, enfim. Falei, cara, isso é fazer ciência, isso é realmente entender. Agora eu entendi por que eu estou na faculdade. E aí comecei a estudar Kelsen, comecei a estudar positivismo em geral, e eu lembro que a reação das pessoas, né, quando eu falava alguma coisa, não, mas isso daqui, direito é isso, não, mas isso daí é positivismo. Kelsen está superado, porque essa teoria foi a teoria que legitimou o nazismo na Alemanha. Bom, mas não faz muito sentido, né? Primeiro, pelo pouco que eu conhecia a teoria dele, e segundo, porque Kelsen era judeu, né? Foi perseguido, foi um dos caras que mais sofreu com as perseguições dos nazistas. Então, assim, não fazia sentido tanto quando a gente olha a questão da vivência prática, né, de como as coisas funcionam, como quando eu olhava para a teoria dele. Não fazia sentido, não casava mais. Eu, na época, estudante universitário, nós tínhamos aí figurões do direito falando o contrário, escrevendo o contrário, professores de universidades públicas, enfim. E eu, durante todo esse tempo, né, fui um keuseniano ali um pouco reservado, né? Não reservado, eu nunca tive vergonha de me assumir keuseniano positivista, mas eu sempre apanhei muito por causa disso. Todo lugar que eu chegava falava de Kelsen, não, mas isso, pô, você é nazista? Eu cansei de ouvir isso, não foi uma ou duas vezes, você é fascista. Então, assim, no meu mestrado eu já trabalhei com Kelsen, mas ainda não trabalhei com a lenda. Isso tudo que eu estou falando para vocês é 97, 98, 99, tá, pessoal? Ou seja, bastante tempo. E aí, no mestrado, eu já queria trabalhar com isso, não consegui, porque realmente era um passo maior que eu podia dar. Em 2013, quando eu comecei meu doutorado, na verdade, em Girona, tive ali um problema com o meu orientador, que é meu amigo, não foi um problema pessoal, foi um problema realmente de orientação, ele achava que eu devia por um caminho, eu queria ir por outro. Eu procurei outra instituição, longa história curta, fui aceito na Universidade de Freiburg, na Alemanha, em 2013, 2014, se eu não me engano, final de 2013 e 2014, já não lembro mais. Só que na época nem alemão eu falava, né? Eu realmente comecei do zero, comecei a estudar alemão para poder fazer a pesquisa e para poder depois, enfim, escrever a tese. Então, esses últimos, até fevereiro do ano passado, esse foi o meu percurso, né? Foram 8 anos estudando a língua, fazendo a pesquisa, escrevendo uma tese em 2 línguas, em português, né? Depois que eu terminava o capítulo em português, eu, junto com o tradutor, fazia ali a tradução para o alemão, defendi essa tese em fevereiro do ano passado, e ela foi aprovada. E o livro demorou ainda mais um pouco, porque eu ampliei bastante e corrigi alguns pontos, enfim, antes da publicação. E também eu esperei um artigo do professor Fernando Leal, da Fundação Getúlio Vargas do Rio, que fala, é o primeiro artigo em língua portuguesa, o primeiro trabalho em língua portuguesa que fala sobre a lenda do positivismo jurídico no Brasil. Então, assim, eu achei que seria muito interessante, isso iria enriquecer bastante a obra, né? Além desse, né, da gente trazer realmente a experiência alemã, entender, dar o primeiro passo para entender como que isso funciona no Brasil. Eu não sei como era aí no Sul, pela minha experiência indireta por meio dessa ideia do direito alternativo, creio que essa ideia da lenda do positivismo também fez um sucesso por aí muito grande, mas aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, ela sem dúvida foi o mito fundante do direito brasileiro pós-88, seja no direito constitucional, no direito administrativo, no direito civil, principalmente na UERJ. Na UERJ, enfim, era um lugar comum, nenhuma teoria era desenvolvida senão com bases pós-positivistas. E o que o meu livro tenta demonstrar, na verdade, é que essa ideia, digamos, pós-positivista de uma supremacia dos valores sobre a norma formal foi justamente o que, ao contrário do que diz a lenda, foi exatamente o enfraquecimento do positivismo e essa busca inalcançável, né, pela metafísica dos valores que, em última análise, perseguindo o sublime, levou à barbárie nazista. Como que o livro foi dividido? Como que a pesquisa foi dividida? Ela foi dividida, ela tem uma introdução, 3 partes e para quem não viu o livro, não sei se eu mostrei, tá aqui. Ela é dividida em 3 partes, né? Uma introdução, 3 partes e um epílogo. A introdução, meu primeiro problema é o seguinte: o que é o positivismo jurídico? O primeiro problema já começa daí. Como que a gente define positivismo jurídico? Eu preferi uma abordagem menos precisa. Por quê? Eu lembro que eu comecei a escrever a tese, né? O que é o positivismo? Quando eu olhei, eu já estava com 25 laudas, ou seja, daqui a pouco eu já estava escrevendo uma tese só sobre o que é positivismo. Eu falei, olha, chega, e literalmente joguei fora tudo isso. Na verdade, joguei fora, está guardado. É um artigo que eu quero desenvolver para mais tarde, mas, enfim, eu preferi uma abordagem muito mais leve, né?
ao invés de olhar ali na minúcia o que é o não positivismo, quais são as 10 mil correntes, eu preferi me afastar o máximo possível do fenômeno e tentar analisar a partir do simples, né? Qual é a ideia que nós temos sobre o direito? Existem basicamente duas formas da gente ver o direito. Ou o direito é ligado a uma ideia de justiça, ou seja, existe uma ideia de justiça que pode ser revelada por meio da razão, da intuição, da fé, e essa ideia de justiça ela é evidente por si só, então não faria sentido um direito que não estivesse de acordo com essa ideia de justiça. E, de outro lado, uma noção mais desencantada do direito, né? Ou seja, a ideia de que o direito, na verdade, pode não ser justo, né? Na verdade, a maioria das vezes não é. Por quê? Porque o direito decorre de uma autoridade, ou seja, uma autoridade que tem poder suficiente para impor uma norma. Então, essas duas abordagens, basicamente, a gente conhece como direito natural e positivismo jurídico, são a base do conhecimento do direito ocidental. Quando a gente pensa em filosofia e teoria do direito, essa é a base. Claro que quanto mais próximo a gente vai olhando no microscópio, existem diversas correntes. Existem correntes, como, por exemplo, a Escola Histórica do Direito na Alemanha, que ela é disputada se ela é positivismo jurídico ou se ela é direito natural. Eu, por exemplo, até pouco tempo atrás, entendia que ela era direito natural. Hoje eu já entendo que ela é uma escola positivista, embora não positivista nas mesmas linhas de Kelsen, por exemplo. Mas eu não entrei nessas minúcias, então o primeiro capítulo, né, a introdução é basicamente essa. Olha, existem duas formas de entender o direito. Uma, que é o direito como ideia, isso é muito importante para tudo que eu vou falar, ou seja, é uma Rechtsidee, ou seja, o direito como ideia, e essa ideia de direito, que pode ser acessada pela intuição, pela fé ou pela razão, diz o que o direito é. E o direito não tem como fugir disso. O direito que não se coadunar com essa ideia, direito não é. Ponto. Existe uma outra forma que define que o que importa para a qualificação do direito, ou seja, para dizer que o direito é direito, o que importa é que determinadas autoridades no tempo e no espaço tenham se engajado com aquilo, tenham reconhecido que aquilo é direito, sendo aquilo justo ou injusto. Não significa que essa questão da justiça ou da injustiça do direito não possa ser posta. Agora, abre-se aí uma diferenciação entre a teoria do direito. O que é a teoria? É descrever as coisas como elas são, ou seja, eu vou fazer uma teoria da gravitação universal, eu quero entender como que funciona a lei da gravidade. Outra coisa é especular, por exemplo. Bom, será que o fundamento último da existência é uma corda, né? Como nós temos, por exemplo, hoje a teoria das cordas, que não é uma teoria, porque ela não é empírica. Então, assim, a gente está especulando sobre as diversas possibilidades, isso é um problema filosófico. Então, basicamente, a gente destaca, né? O positivismo jurídico acaba sendo uma teoria sobre o direito, ou seja, para explicar o direito como ele é, e a filosofia do direito que tenta enxergar esse direito como ele é e entender como que esse direito pode ser. Então, assim, basicamente, a partir dessa distinção, a gente divide esses dois campos do conhecimento, que até então parece que está tudo muito junto e misturado. Então, basicamente, o positivismo jurídico não é uma filosofia do direito. O positivismo jurídico é uma teoria sobre o direito, uma teoria sobre o que o direito é. Isso não exclui, como eu tinha dito inicialmente, a possibilidade de abordagens especulativas, saber se esse direito é bom, se o direito é ruim ou não é. Então, basicamente, essa é a ideia de um positivismo jurídico. É lógico que o positivismo keuseniano tem ali as suas especificidades, que eu vou falar um pouco mais daqui para frente. Então, essa introdução foi o problema que eu tive de início. Eu não entrei em detalhes de escolas positivistas, porque isso, na verdade, ia me atrapalhar mais do que ajudar. O primeiro capítulo, né, eu fiz uma análise da lenda. Como que nasceu a lenda do positivismo, quem originou, por quê, como que ela cresceu, como que ela se desenvolveu, até chegar ao ponto de haver um consenso antipositivista no final da década de 60 na Alemanha. Então, basicamente, esse primeiro capítulo eu faço uma análise ali do pós-guerra, né, com a rendição da Alemanha em 45 até 1965, ou seja, são 20 anos de origem, desenvolvimento e consolidação da lenda do positivismo jurídico. O que acontece é muito simples, né? Assim que termina a guerra, o Gustav Hadrich, que era tido como um autor positivista, embora não seja, isso é outro dos mitos que eu trago no meu livro, explicando por que ele não é positivista, resumindo muito, porque ele entende que o direito é subordinado, o direito positivo é subordinado a uma ideia de direito, então todo direito positivo que não corresponde a essa ideia de direito, direito não é. Então, por isso, para mim, ele é um justnaturalista, porque eles confundem filosofia e teoria do direito.
basicamente, o Radbruch lança, ele era tido como um positivista, e ele lança uma série de artigos no pós-guerra, lançando as bases do positivismo. Basicamente, ele vai falar que o positivismo jurídico do século, final do século XIX, início do século XX, tinha deixado essa postura crítica diante do direito, da justiça, né, das normas, tinha deixado os juristas alemães indefesos contra as arbitrariedades promovidas pelo regime nazista. Então, essa ideia de que lei é lei, toda lei deve ser aplicada, coisa que registro nenhum positivista diz que a lei deve ser aplicada. Todo positivista tenta dizer o que é a lei, né? O que é o direito. Se você vai ou não obedecer essa norma, isso é um problema moral seu. Agora, a norma é essa norma, ela tem sanções, ela foi criada de acordo com um determinado procedimento. O positivista não vai falar que você deve nem que você não deve obedecer a norma, vai dizer o que a norma é. Isso ajuda você a identificar a norma e tomar a sua atitude moral no que diz respeito a seguir ou não essa ordem. Mas, enfim, feito esse parênteses, Radbruch defendia essa ideia de que o positivismo em Weimar, né, na República de Weimar, teria deixado os alemães indefesos, contra os juristas alemães indefesos contra a barbárie nazista que vinha ali em forma de lei. Além disso, nós tivemos o julgamento de Nuremberg, né? Quem não se lembra, vários oficiais nazistas diziam que apenas estavam cumprindo normas. Então, e outra coisa, nós não tínhamos normas no direito internacional para tipificar essas condutas. Ou seja, como que você ia tipificar esses crimes de guerra sem recorrer ao direito natural, né? Então, essa ideia de que o positivismo jurídico, de um lado, tinha viabilizado o nazismo, lançada por Radbruch, e, de outro lado, não apenas viabilizou, mas também protegeu os nazistas em Nuremberg, foi a pedra de toque ali do desenvolvimento do mito. A partir dessas duas contribuições que eu coloco lá no livro, são o argumento Radbruch e o argumento Nuremberg, começa a haver uma avalanche de escritos na Alemanha sobre o mito do positivismo, sobre a lenda do positivismo. Diversos autores começam a defender uma regeneração do direito contra uma degeneração positivista, ou seja, o positivismo jurídico teria degenerado o direito e o direito precisava literalmente ser regenerado, ser curado, né? Então, nós vemos uma enxurrada de escritos, vários deles de conteúdo teológico, porque na Alemanha existem autores, né? É muito comum, por exemplo, nós temos direito católico, né? O direito natural católico, o direito natural protestante, isso é falado de forma aberta, não é que nem aqui no Brasil, que as pessoas tentam ser, né, seculares, e não, lá é um debate franco sobre isso. Vários dos autores que defendiam vários não, posso dizer que a maioria absoluta, quase unanimidade, dos autores que começavam a defender essa abordagem, tinha ali um componente teológico muito forte, né? Então, essa ideia de que o direito precisava resgatar os valores, que os valores deveriam ser imediatamente aplicáveis, que os valores eram uma trincheira de defesa contra o autoritarismo, foi um lugar comum na década de 70 na Alemanha. Então, começou a se construir todas essas noções que a gente tem hoje aqui no Brasil, como centralidade da dignidade da pessoa humana, eficácia horizontal dos direitos fundamentais, ordem objetiva de valores, ou seja, um conjunto de valores que seria supraconstitucional e que fazem parte ali de uma ordenação civilizada de mundo. Então, várias desses elementos da teoria da interpretação que nós temos hoje correntes no Brasil foram gestados nessa área, nessa época. E a ideia era exatamente essa. A Alemanha tinha ali uma nova Constituição, uma lei fundamental. A metodologia positivista era vista como comprometida com o nazismo. Então, eles precisavam de uma nova metodologia que se abrisse aos valores e que pudesse libertar a Alemanha desse fantasma. Em última análise, esse discurso foi encampado pela Suprema Corte Alemã, né, no caso Luth, que, resumindo, era um caso que uma pessoa tentou fazer um boicote a um novo filme de um cineasta, que era um cineasta nazista. Então, era uma questão ali sobre o direito ao boicote, se podia ou não, se o direito ao boicote era legítimo ou não. A Suprema Corte Alemã, invocando direitos de uma ordem objetiva de valores, né? Ou seja, nada positivado de acordo com a dignidade da pessoa humana, uma coisa bem
assim aberta, entendeu que o boicote era possível e tal, e então foi a primeira decisão sobre a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, essa ideia de que a Constituição se aplica imediatamente, independentemente de mediação legislativa a todos os poderes, esse pacote de novas teorias da interpretação que nós ouvimos falar aí a partir da década de 80 no Brasil. E isso foi consolidado na jurisprudência do Bundesverfassungsgericht, que é a Corte Constitucional Alemã, e do Bundesgerichtshof, que é uma espécie do STJ alemão. Tá? Então, assim, o que a gente chega na década de 70 é o seguinte, nós temos ali um consenso antipositivista e Kelsen era o pária do direito alemão, era a persona não grata no direito alemão. Bom, o que eu fiz no segundo capítulo? Bom, então vamos analisar efetivamente como que o positivismo jurídico se relacionou com os juristas alemães, tanto na época de Weimar quanto na época do nazismo. Para isso, eu tentei começar já ali em 1919, né, que é ali a fundação da República de Weimar. Quando eu comecei a fazer essa análise, eu comecei a ver que eu precisava voltar muito mais atrás na história, né? E aí, esse segundo capítulo, na verdade, eu começo em 1800. Ou seja, o que eu faço no segundo capítulo é uma espécie de etimologia, desenvolvimento do positivismo jurídico na Alemanha. Ainda sob essa premissa, né? O positivismo jurídico não necessariamente como uma corrente, mas essa ideia mais abstrata, né? De direito enquanto autoridade. Como que essa ideia surge na Alemanha? Então, o primeiro capítulo é basicamente sobre isso. E o que eu comecei a entender nesse primeiro capítulo? As origens do positivismo jurídico estão ligadas basicamente ao desenvolvimento da democracia liberal. Isso é muito simples. Quando a gente pega na França, por exemplo, vamos pegar o caso francês, que é muito fácil de entender. Na França, quando nós tínhamos ali o antigo regime, que era um regime aristocrático, com base no direito natural, teológico, né, aquela camadas sociais, né, você tinha o proletariado, a aristocracia, que tinha direitos, a plebe, que não tinha direito nenhum, enfim. E nós temos ali uma classe em ascensão, que é a burguesia. Essas duas classes, aristocracia e burguesia, ficam ali disputando o poder. Chega um momento que a burguesia, desculpem, consegue impor as suas pautas e rompe com o antigo regime, ou seja, acaba com aquela sociedade estamental e começa a ditar ali a organização do Estado. Então, o que nós temos, nesse momento, é um confronto entre o direito natural religioso, teológico, ligado ao antigo regime, e o direito natural liberal, né? Ou seja, essa ideia de que a liberdade é inata, a liberdade é inerente a todos os homens. Por quê? Porque o direito natural nada mais é do que um instrumento de batalha. Ele serve para as pessoas, estimular o coração das pessoas para que as pessoas lutem por isso. Então, chega um momento que esse direito natural antropológico do liberalismo ganha essa batalha. E o que acontece? Eles precisam resolver, né? Eles têm um Estado para administrar. Só que os próprios liberais já tinham visto o potencial revolucionário do direito natural. E mais, eles não precisavam mais invocar Kant sobre a essência da autonomia dos homens para resolver os problemas concretos de contrato, né? Tínhamos ali cláusulas contratuais para resolver sobre entrega, sobre prazo, sobre financiamento. Então, assim, não fazia mais sentido filosofar sobre isso. Nós precisávamos de regras claras, objetivas, para resolver os problemas do dia a dia. Surge, por isso, a primeira escola, né, surge aí o Código de Napoleão e surge essa ideia proto-positivista, que até hoje é o que a gente entende como positivismo, que é a escola da exegese, ou seja, o juiz é a boca da lei. A lei contém todas as soluções, né? O juiz apenas aplica a lei. E, claro, se a gente for pensar, os juristas daquela época, né, quem eram? Eram aristocratas. Então, você faz uma revolução, você agora, que é a classe dominante, diz o que é o direito, e você vai deixar a outra classe que você acabou de tirar do poder dizer o que esse direito que você criou é. Não, você vai criar toda uma estrutura para limitar o poder dessa classe, né? Então, o positivismo na França, esse proto-positivismo, surge dessa maneira. Se a gente pega na Inglaterra, por exemplo, Jeremy Bentham, que defendia o código, o que ele falava era basicamente isso. Esse direito místico do direito natural era uma coisa para iniciados.
A gente precisava de coisas concretas, objetivas, coisas que o povo pudesse ler e entender. Olha, o código está aqui, diz isso. Não é princípios de justiça aqui, né, sempre com palavras muito rebuscadas. Então, essa dessacralização do direito, desencantar o direito, significa aproximar o direito do seu real destinatário, que é o povo. Então, essa era a ideia liberal do direito, né? Era uma ideia de desencantar o direito. Isso é muito bonito na França e na Inglaterra. Quando a gente pega, por exemplo, na França, a Revolução Francesa foi em 1789. Então, toda essa batalha se deu ali no século XVIII, né? 1700, até 1800. Quando chega ali final de 1830, isso já está mais ou menos consolidado, pelo menos na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos, né? Foram os países que tiveram a revolução, as grandes revoluções liberais. Essas ideias começam a chegar na Alemanha, que era basicamente um país rural. Quando a gente pega em 1848, por exemplo, a quantidade de carvão queimada na Alemanha inteira era menor do que a quantidade de carvão queimada em Londres. Então, a gente entende como que a Alemanha é um país subdesenvolvido quando comparado com esses países. Essas ideias revolucionárias, né, da Revolução Francesa, da Revolução Inglesa, americana, começam a chegar na Alemanha. O que vocês acham que acontece? A aristocracia vai, não gostei dessas ideias, é muito legal? Não. Essas ideias começam a ser taxadas como o quê? Como invenções estrangeiras, como uma coisa que não era compatível com a germanicidade, com a essência do povo alemão, tanto que todo o século XIX, de 1800 a 1900, o principal objetivo das ciências sociais era discutir o que era ser germânico, ou seja, essa contraposição do que era ariano, germânico, do que era estrangeiro e, portanto, degenerado. Só que o liberalismo vai chegando na Alemanha. Aos poucos, a Alemanha vai se desenvolvendo. Então, essa briga entre aristocracia e burguesia começa a acontecer. É lógico que, num grau mais disperso no tempo do que aconteceu na Inglaterra e na França, onde o processo foi muito rápido, mas ela ocorre. Na Constituição de 1848, por exemplo, foi abolida a sociedade estamental de classes, né? Mas ainda não havia uma representação parlamentar. Na Constituição de 1871 já havia o início de ideia de representação parlamentar. E olha só uma coisa interessante. A gente até hoje fala em direito administrativo que a função do direito é reservar uma esfera de liberdade individual onde a administração não pode agir. Sabe onde é que isso nasce? Lá, nessa época. Por quê? Nós tínhamos ali duas classes em conflito, a burguesia e a aristocracia. O que elas entendiam? A aristocracia precisava do poder de produção bélico, né, das indústrias da burguesia. Já a burguesia não tinha força para garantir a unidade alemã. Quem garantia isso? A aristocracia. Então, essas duas classes sociais, ao invés de entrarem em um embate declarado, como aconteceu na França, elas meio que se aceitam, né? Uma entende que precisa da outra. E aí o que acontece? Ao invés de uma ideia de um direito, como nós temos, por exemplo, na Inglaterra, do rule of law, a ideia do rule of law na Inglaterra já nasce com uma preocupação material, não é apenas uma preocupação formal, né? Já é uma ideia de participação na criação do conteúdo dessa norma que vai regir a nossa vida. Na Alemanha, não. Na Alemanha, essa ideia do Stadtrecht, ou seja, do Estado de Direito, nasce sem esse componente de participação popular. Ele nasce como uma composição entre aristocracia e burguesia. Em que sentido? No sentido de que o direito deve ser criado, ele deve garantir um espaço de liberdade. Pouco importa como esse direito vai ser criado, mas o direito, a função do direito é limitar o poder do monarca. Frente a quem? Frente à burguesia. Isso explica por que na Alemanha, por exemplo, os movimentos socialistas foram muito fortes. Por que surge Marx? É nesse contexto que você não tem uma diferenciação muito clara de aristocracia e burguesia, né? Então, a classe operária alemã tem toda uma Marx nasceu lá, não é à toa, né? O marxismo nasceu lá, não é à toa, exatamente por causa desse movimento. Como que essa dinâmica explica muita coisa. Só que essa trégua entre burguesia e aristocracia dura pouco, né? A burguesia vai ganhando espaço, vai ganhando poder, a aristocracia vai perdendo, isso é normal, o país vai se desenvolvendo, há o fim fatídico na Primeira Guerra Mundial e, como ressurgimento da Alemanha em 1919, foi criada a República de Weimar, que foi efetivamente a primeira república democrática da Alemanha.
da Alemanha. Então, se antes a gente falava em Estado de Direito na Alemanha, apenas na República de Weimar que a gente fala em Estado democrático de direito. Por quê? Porque apenas na República de Weimar a representação parlamentar tinha efetivamente a possibilidade de criar leis, de mudar todo esse passivo do direito natural, do direito antigo, do direito aristocrático e criar um novo direito. Nada era mais revolucionário do que isso na época, ainda com todos os problemas de representação. Voto censitário, voto masculino, enfim, essas conquistas foram realmente se dando aos poucos. Mas a República de Weimar é esse primeiro... tem gente que diz, inclusive, que a democracia alemã nasce com a República de Weimar. Mas o que vocês podem ver é que, da mesma forma que na Alemanha, na França e na Inglaterra, e nos Estados Unidos nem tanto, mas principalmente na França e na Inglaterra, como que essa ideia do positivismo, do desencanto do direito, está intimamente ligado a um movimento em direção à democracia. Ele pode, em algum momento na Alemanha, não ter acontecido nessa fórmula do Estado de Direito, do Rechtsstaat, mas ele era um processo de amadurecimento para chegar ao Estado Democrático de Direito. Então, basicamente, o que eu comecei a ver é que o positivismo jurídico e o que a gente chama de democracia liberal, o que é a democracia liberal? É o conjunto de duas palavras. Democracia, regra da maioria. Liberalismo, reconhecimento de uma esfera individual que o Estado não pode penetrar. Na verdade, essas duas ideias são contraditórias, né? Existem outras democracias que não é liberal. Por exemplo, os próprios nazistas se chamavam de democratas, só que era uma democracia por aclamação, democracia de aclamação do líder. Era aqueles grandes movimentos, era o movimento, era a ode ao povo. Isso para eles era democracia. Então, quando a gente fala, isso não é democrático, democracia quer dizer quase nada. Se ela não vem, que tipo de democracia a gente está falando? Então, quando a gente analisa a democracia liberal, que esse modelo nosso, ocidental, que é do constitucionalismo, separação de poderes, garantias fundamentais, devido processo legal, quando a gente olha esse pacote, né, quando a gente vai ver, o positivismo jurídico está incitamente ligado ao desenvolvimento da democracia liberal. E aí eu vou falar sobre isso no final, eu vou fazer aqui, voltar ao meu arco principal de pensamento. E aí, o que acontece na República de Weimar? Embora a República de Weimar, né, a Constituição de Weimar, tenha sido uma Constituição realmente democrática, a Alemanha era um país que não era democrático. A democracia não nasce da noite para o dia. Era um povo que estava acostumado a um certo grau de autoritarismo, não havia nada de mal nisso, né, para a grande parcela do povo alemão. Seja um autoritarismo de direita, seja um autoritarismo de esquerda. O que acontece logo depois da Constituição de Weimar, né? Nós temos a crise, né? Ali no início do pós-guerra, a Alemanha estava numa crise econômica muito grande. Entre 23 e 29, a Alemanha tem até uma espécie de renascimento. O que acontece em 29? Quebra da Bolsa de Nova York. O que acontece com o dinheiro que estava na Alemanha? Sai todo. O que acontece na Alemanha? Crise. E na crise, o que acontece? Radicalização política. A receita é clara, já está aí dada há séculos, né? A radicalização política, cada vez mais as pessoas querem soluções rápidas, imediatas para os problemas, não querem mais compromissos, o que é típico da democracia liberal. Democracia liberal, você não tem inimigo, você tem opositor, você tem situação e oposição, você constrói consensos provisórios, você dialoga, e diálogo demora tempo. Diálogo pressupõe que você esteja querendo dialogar, né? Coisa que, num ambiente de crise econômica, crise política, enfim, essas soluções fáceis começam a querer, né? Chamam mais atenção. Então, existe um ambiente de radicalização muito grande na Alemanha. E começa, na República de Weimar, exatamente essa ideia do positivismo jurídico como uma leitura da democracia liberal, como essa ideia do Estado Democrático de Direito, né? Tem ali uma certa primazia entre 1871 e 1918, é verdade que houve, né? Mas a gente ainda está falando de um proto-positivismo, a gente está falando de Paul Laband, né? Ou de Gerber, que falavam basicamente o seguinte: olha, o direito, a função do direito do Estado não é dizer qual é a essência do Estado, é colocar limites ao Estado, depois que a gente faz até hoje, né? Ou seja, quando a gente estuda direito administrativo, é entender os limites da atuação estatal perante o direito individual, ponto. Ou seja, isso foi lançado lá em 1871 ali pela escola que a gente chama Escola Gerber-Laband. Mas esses caras não estavam preocupados em entender a essência do direito, eles estavam preocupados em resolver problemas concretos. Olha só coisa interessante, voltando uma casa atrás. Quando o Laband
ele olha a Constituição do Segundo Império, de 1871, o que ele fala? Bom, nós temos um texto constitucional. Nós temos, de outro lado, eu não quero mais ficar perguntando com a essência do Estado, eu preciso de regulamentar a atuação do Estado, eu preciso desenvolver esse Estado constitucional. Ele olha para o lado, ele tem lá na Alemanha histórica do direito, que era uma teoria, embora com um conteúdo conservador muito grande, porque ela funciona como uma reação ao liberalismo estrangeiro. Quando essas ideias de que o parlamento pode criar o direito completamente novo começam a chegar na Alemanha, o que os aristocratas fazem? Não, o direito não é criado pelo parlamento. O direito, esse direito romano-germânico, né, derivado ali do Sacro Império Romano-Germânico, essa ideia da germanicidade da Alemanha como sucessora do Império Romano, nós temos um direito que vem desde a fundação do Império Romano, essa ideia de que o direito pode ser modificado por lei. Olha que ideia revolucionária do positivismo, né? Ou seja, qualquer lei pode ser modificada, pode ser conversada e chegada a novos compromissos. Foi desenvolvida toda uma técnica por essa escola histórica de direito de interpretação desses textos antigos. Você interpreta a parte de acordo com o caput, tudo isso é sistematização, né? O especial revoga o geral. Tudo isso foi desenvolvido pela escola histórica. O que o Labande olha? Ele olha para o lado e vê uma metodologia de interpretação de texto privado. O que ele faz com isso? Ele pega essa metodologia e aplica no direito constitucional. Ou seja, essa ideia, por exemplo, que os pós-positivistas brasileiros têm de que a função do pós-positivismo é dar dignidade ao texto constitucional, isso é Labande, isso é positivismo do século XIX, entendeu? Os caras estão muito atrasados nessa. Então, olha só que coisa revolucionária. Ele pega essa ideia, subverte essa ideia conservadora e dá ao liberalismo alemão uma potência revolucionária muito grande. Começar a interpretar a Constituição como texto. E aí, o direito constitucional alemão, o direito público alemão, se desenvolve muito a partir de 1870. Só que o Labande não estava preocupado em qual a essência do direito, relação do direito com a justiça. O que o Labande queria era resolver os problemas do direito tributário, por exemplo, do Estado alemão, do direito administrativo do Estado alemão. E aí, para isso, surge, né, essa ideia do positivismo estatutário, que é esse próprio positivismo. Só que, olha só, ainda não é uma teoria consciente de si mesma, ainda não é uma metateoria, não é uma teoria que explica uma teoria. Na verdade, é uma teoria feita para resolver problemas concretos. Então, houve, sim, uma ascensão do positivismo ali no Segundo Império Alemão, tá? Principalmente por obra do Labande, só que esse positivismo começou a ser enxergado na República de Weimar como algo arcaico, né? Como algo que não atendia mais às necessidades do Estado alemão. E aí se abre uma frente de batalha, que a gente até hoje conhece como disputa metodológica. De um lado, Kelsen, tentando dar consequência, né, desenvolver esse positivismo, agora sim, num campo de uma metateoria do direito, ou seja, criar uma teoria não para explicar a realidade, sim criar uma teoria para explicar a teoria. Essa é a função do Kelsen, né? E, de outro lado, nós temos um grupo que se destaca por 3 juristas que estão simplesmente querendo jogar toda essa metodologia positivista fora, que são o Carl Schmitt, o Hermann Heller e o Rudolf Schmid. O Schmitt e o Schmid eram conservadores e o Hermann Heller era de esquerda. Embora o Hermann Heller não fosse um totalitarista, ele tinha alguns escritos com um teor um pouco mais autoritário. Em comum, não só desses 3 autores, mas em comum com toda essa tendência do direito alemão, era exatamente um retorno à ideia da germanicidade. Ou seja, a ideia de que a teoria pura do direito, por exemplo, era um direito sem direito, era um Estado sem Estado, porque exatamente o positivismo não buscava mais entender a essência do Estado, buscava apenas resolver os problemas concretos. Então, segundo esses autores, era necessário um retorno aos valores, era necessário um retorno a essa ideia de direito, não ideia de lei, a ideia de direito como uma ideia de direito que tinha sido aniquilada pelo positivismo jurídico. E a gente vai olhar como que era a prática do direito em Weimar, como que os juízes aplicavam o direito em Weimar. Em primeiro lugar, os juízes, promotores, eram aristocratas. A gente acha mesmo que os juízes aristocratas iam se curvar ao direito criado pelo parlamento, pelo povo? Isso não ia acontecer. Inclusive, tem um escrito do presidente da Associação de Juristas Alemães,
esqueci o nome dele, a revista, se eu não me engano, de 1921. Ele fala no prefácio da edição da revista, né, com todas as letras. O positivismo jurídico acabou com a majestade do direito, com a ideia de direito. Criou um direito bastardo, um direito sem alma, sem coração. Então, essa ideia de que os juristas se curvavam ao direito positivo não era verdade. Nós temos vários exemplos. Existe um livro do Bernd Reuters, que é um sociólogo, jurista alemão. Ele tem vários escritos sobre isso, mas ele tem um que ele fala foi o primeiro cara que parou para entender realmente como que os juristas de Weimar e do nazismo se comportavam. Eles seguiam apenas a lei ou eles ignoravam a lei em nome de uma justiça metafísica? Ele, com dezenas de exemplos completos, um livro que hoje já está na 8ª edição, clássico do direito alemão, ele vai demonstrar que era a segunda coisa que aconteceu, ou seja, o direito, a ascensão do nazismo se deu exatamente com o abandono da ideia de um direito formal. Eu podia trazer N exemplos para vocês, vou trazer um, que eu acho que é o mais paradigmático de todos. Hitler, em 1924, foi preso por uma tentativa de golpe em Munique, né, na Bavária. Quem já foi a Munique tem a cervejaria, a Hofbrauhaus, tem lá até hoje o lugar. Hitler foi processado, né, por traição, por tentativa de golpe, enfim. Ele era austríaco. Uma das penas para Hitler era a deportação, né? Quando vocês pegam os autos do caso, o juiz do caso, ele diz que uma pessoa que tinha sentimentos tão nobres pela Alemanha jamais poderia ser acusada do crime de traição. E simplesmente deixou de aplicar várias das penas e aplicou uma pena menor de 6 meses, que poderia ser convertida depois de algum tempo, ou seja, para não dizer que a questão passou sem nenhuma punição, ele simplesmente ignorou as normas vigentes, com base em ideias, né, de germanicidade, ideias de justiça, e deixou de aplicar a pena Hitler. Então, assim, esse é apenas um dos diversos exemplos que nós temos, desde Weimar, né, em toda a República de Weimar, como que se consolidou justamente o contrário do que disse Hadley. O que houve, na verdade, foi um desencantamento do direito formal, um retorno a essa ideia de direito. Bom, a partir do momento que tem a ascensão do poder pelos nacionalsocialistas, vocês podem imaginar o que aconteceu. Isso foi só apenas dado sequência. Aliás, vou fazer um parênteses, raríssimas foram as novas leis editadas pelos nazistas. Foram 5 ou 6 leis relevantes. Claro, houve, por exemplo, a lei que proibiu o casamento interracial, houve leis formais, né, que realmente houve leis formais que geraram perseguição. Mas o principal mecanismo de sustentação do nacionalsocialismo era simplesmente uma releitura, uma filtragem, ou seja, todas as normas positivas deveriam ser filtradas de acordo com a ideologia nacionalsocialista. Ou seja, essa ideia que nós temos hoje de filtragem constitucional é mais ou menos a mesma coisa, só que o parâmetro, ao invés de ser a Constituição, era a ideologia nazista. E aí, o resto é história. Por exemplo, a garantia positivista de nulla pena sine lege foi trocada pela evidência do nulla crime sine pena, ou seja, não deve haver crime sem pena. Bom, quem define crime? Bom, quem define crime é a ideologia nacional-socialista. E por aí vai. Ou seja, a todo momento, a ignorância de aspectos formais do direito, né, em favor de elementos substanciais foi a tônica do regime nazista. Bom, beleza, maravilha, esse foi o segundo capítulo. Mas se isso aconteceu, se foi assim, por que então essa lenda foi tão eficaz? Por que na Alemanha ela vigiou por quase 30 anos e ainda hoje no Brasil a gente fala sobre essa insanidade? Simples. Quem eram os positivistas? Ou os socialistas, ou os liberais no regime na Alemanha? Eram basicamente os estrangeiros, os judeus. O que aconteceu com esse pessoal durante o nazismo? Morreu, claro. Quem sobra para reconstruir a Alemanha depois da guerra? São os mesmos autores que fundamentaram o nazismo. Karl Lahrens, por exemplo,
que em 1960 escreve um livro, Metodologia da Ciência do Direito, que ainda é o livro de referência da UERJ, por exemplo. Não sei se ainda é, mas foi durante 15 anos, acho que ainda é. Esse autor, que é celebrado como o grande autor que, né, da pauta da ordem objetiva de valores, né, desse novo marco pós-positivista, esse é o Karl Lahrens. Ele, em 1960, escreve esse livro, mas sabem o que ele estava fazendo em 1934? Escrevendo um livro chamado Erneuerung des Rechts, ou seja, Renovação do Direito, onde ele falava com todas as letras que o direito, na verdade, todo direito deveria ser relido pelo Führer, pelo líder, ou seja, dava ao líder os plenos poderes para reinterpretar todo o direito, ou seja, só que ao invés de ser uma pauta objetiva de valores, era o Führer, era o líder. O que ele faz no pós-guerra é tirar a ideia de Führer e colocar uma pauta objetiva de valores, mas a metodologia mesmo. E não apenas o Lahrens, que foi um dos principais juristas do nazismo. Ou seja, nós temos hoje um dos principais juristas do regime nazista tidos no Brasil como o cara que funda, né, esse movimento pós-positivista, para a gente ver o grau de descolamento. Além de Lahrens, vários outros. Nós temos N exemplos de juristas que eram antipositivistas, durante Weimar lutaram contra o positivismo, durante o nazismo foram nazistas convictos e, terminado o regime, eles, como se nada tivesse acontecido, lançam artigos, livros, dizendo que apenas, né, que, não, eu ali seguia o direito nazista porque, né, era lei e era a metodologia que nós tínhamos, ou então eu tinha medo de não aplicar. Mas não, a grande verdade é que a maior parte desses juristas estava comprometido com o regime. Então, vamos supor ali Lahrens, 1970. Vamos supor que ele está ali em Munique. Eu chego, Lahrens, eu quero escrever uma tese. Eu quero escrever minha tese de doutorado, eu quero demonstrar que você, na verdade, foi o maior jurista do regime nazista. Foi o grande teórico do direito civil do regime nazista. O que vocês acham que ia acontecer comigo? Vocês acham que eu ia ser aceito no doutorado? Jamais. O que acontece? Isso demora um tempo na Alemanha. Esse pessoal precisa morrer, precisa se aposentar. Uma nova geração precisa começar a ter vontade, sair desse casulo e começar a pesquisar. Se vocês forem olhar, por exemplo, o primeiro encontro de juristas de direito público, que é um encontro anual muito famoso na Alemanha, onde todos os professores das grandes universidades se reúnem, e todo ano tem 2 temas grandes para eles debaterem. O primeiro ano onde esses juristas se reúnem para debater a participação dos professores de direito público no nazismo foi no ano 2000, ou seja, 60 anos depois, entendeu? 55 anos depois. Então, assim, o que acontece, resumindo muito, é que os mesmos juristas que atacavam o positivismo jurídico, lutaram contra o positivismo jurídico, com a ascensão do nazismo, foram nazistas convictos, participantes, terminado o regime, agiram como se nada tivesse acontecido, criando uma hipótese de um legislador inexistente. Na verdade, inexistente, porque as leis foram muito poucas. E vou dar um outro exemplo, olha só. Teve uma lei de 35, que foi a lei do serviço público, restauração do serviço público alemão. Essa lei simplesmente demitia todos os servidores públicos que fossem judeus. Todos estão demitidos e perderam a aposentadoria. Claro, 35. Tinha um dispositivo ali que falava, olha, os judeus que lutaram do lado da Alemanha na Primeira Guerra Mundial serão preservados. Ou seja, havia um dispositivo específico na lei de 33, de 35, que resguardava o emprego e a aposentadoria dos servidores públicos judeus que tivessem lutado pelo lado da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. O que vocês acham que aconteceu com esse dispositivo? Simplesmente ignorado. Ou seja, a lei não era um instrumento relevante no nacionalsocialismo. E essa foi a conclusão do capítulo 3. Todo o capítulo 3 foi dedicado a demonstrar por que essa lenda perdurou tanto tempo. Então, basicamente, o capítulo 3 é uma análise de 1965 até 1985, que foi exatamente o período onde essa lenda do positivismo começou a ser derrubada. Hoje, qual é o estado hoje na Alemanha? É claro que é um ambiente rico, existem várias teorias, possibilidades, enfim. Mas hoje é mais do que estabilizado
que a ideia de positivismo jurídico incita a ideia de democracia liberal. São dois lados da mesma moeda, ao ponto... basicamente, essa é a ideia que eu desenvolvo no epílogo, né? Eu pego essa ideia de que alguns lançam, né, que o positivismo jurídico é uma teoria naturalmente ligada ao totalitarismo, ao autoritarismo, e eu mudo isso. Eu tento demonstrar que é exatamente o contrário. O positivismo jurídico, muito pelo contrário, é uma teoria desenvolvida pelos mesmos autores, publicadas pelas mesmas editoras, criado nos mesmos círculos acadêmicos. Ou seja, positivismo jurídico e democracia liberal são irmãos siameses, por assim dizer, né? Então, eu não vou entrar muito aqui, que a gente já esgotou o tempo, mas o epílogo do livro eu faço essa provocação. Tá, gente? Eu acho que é mais ou menos esse o recado que eu queria dar. Eu agradeço aí pelo convite e me coloco aqui à disposição para debate. Professor Rodrigo, não, foi um prazer escutá-lo. Eu acho que nós recebemos, acho que mês passado, o professor Fábio olhou a Coelho, e o professor Fábio tem um livro, como, se não me engano, para entender Kelsen. Isso. Então, nós conversamos um pouco, né, que Kelsen, eu acho que é um dos autores mais conhecidos e falados, mas um dos menos lidos, eu acho que são um dos mais falados e um dos menos conhecidos. Isso. Então, a gente falava sobre isso, né, com o professor Fábio olhou a Coelho. Então, eu achei muito interessante a proposta do seu livro, então, também para entender um pouco desse autor tão falado, mas pouco conhecido, né? A respeito do direito alternativo que o senhor falava, né? Realmente aqui no Rio Grande do Sul foi muito forte esse movimento do direito alternativo, né? No entanto, ele ficou muito centralizado em um grupo de juízes, assim, e era uma minoria, digamos, era liderado pelo desembargador, não sei se já não é aposentado, Hamilton Bueno de Carvalho, né? Eu não sei, nós temos aqui vários residentes, né? Esse movimento de direito alternativo, ele, digamos, tem seu auge lá no início da década de 90, né? E era um movimento, na minha opinião, meio que romântico, né? Que tinha aquela ideia, assim, se houver, digamos, o contraponto entre a lei e a justiça, eu fico com a justiça. Ou seja, se o juiz, no seu subjetivismo, entender que uma situação, que a lei conduz para uma situação injusta, ele abandona a lei. Ou seja, desculpa interromper, Rafael, não estou dizendo que esses juristas, obviamente, eram nazistas, mas o que a gente pode ver é que é exatamente a mesma metodologia. Ou seja, tudo bem que os valores podem ser outros, eu concordo que são outros, tá? Mas a metodologia de aplicação e resolver problemas jurídicos é exatamente a mesma. E esse é o perigo, né? Esse é o perigo. Serve para qualquer ideólogo de plantão. Sim, sim. Mas eles eram uma minoria, um grupo bem pequeno de juízes, não tinha muita... Claro que nas faculdades, quando esses juízes alternativos eram convidados, eles, evidentemente, levantavam os alunos. Eu me lembro de ir em palestras que eles iam, era muito bonito, todo mundo achava o máximo, mas, assim, na prática, ninguém, digamos, acompanhava eles de fato mesmo. Outro autor que o professor Gustavo Rodrigo comentou, que acho que também é muito importante, que é um autor também, não tão comentado quanto o Kelsen, mas também falado, que é o Radbruch, né? Que é muito pouco lido também, né? Pouco conhecido e pouco lido, né? E eu tive contato com o Radbruch no final da faculdade, graças ao professor Ingo Sarlat, que me deu de presente aquele livro Filosofia do Direito, que é editado pela Martins Fontes, né? Então, no final da faculdade, acabei tendo contato com o Radbruch, que também é um autor muito importante. Mas, enfim, uma questão que eu queria, para começar o debate, é que assim, o Rodrigo falava da UERJ, né? A questão até que... Também eu confesso que eu acho que até hoje na UERJ é indicado para quem quer entrar no mestrado da UERJ o livro Mitologia do Direito do Karl Marx. Não sei se nas últimas, mas até bem pouco tempo era indicado para quem quisesse entrar principalmente na área do direito público, ter que obrigatoriamente ler o Metodologia da Ciência do Direito, né? Mas na UERJ também, digamos assim, acho que no Brasil, né, é o berço do chamado neoconstitucionalismo. E eu queria saber o que tu pensa a respeito desse movimento neoconstitucionalista que, digamos, acho que nos início da década dos anos 2000, também teve muitos adeptos, não só na UERJ, mas no Brasil afora, né?
mas que hoje em dia praticamente ninguém se diz mais neoconstitucionalista, né? Eu acho que hoje em dia todo mundo tem até vergonha de dizer que é neoconstitucionalista. Eu queria saber o que tu pensa a respeito do neoconstitucionalismo. Cara, eu vou falar o que eu falo há 20 anos. Eu acho um engodo. Eu acho, assim, o neoconstitucionalismo surge, na verdade, o termo, um livro, na verdade, já nasce no plural. Não, é um livro Neoconstitucionalismos. Na verdade, é um livro, agora eu não lembro se espanhol ou italiano, mas, enfim, um livro de autores com diversas matizes que falam sobre novas abordagens do direito constitucional. E, ok, existem várias abordagens possíveis, abordagens positivistas, antipositivistas, não positivistas, mas podemos trabalhar em diversas formas. Não tem problema nenhum com isso. Só que no Brasil, isso foi vendido como uma evolução. Eu lembro que, quando eu estava no mestrado da PUC, teve um professor que veio dar aula, eu já era kelseniano, já gostava de Kelsen, lia Kelsen, o professor veio falando como uma evolução, direito natural, positivismo, pós-positivismo, e hoje nós estamos no neoconstitucionalismo. E aí ele começava a falar, não, porque o positivismo jurídico, Kelsen era muito preocupado ali com os códigos, não estava preocupado com a Constituição. Eu interrompi, eu falei, professor, desculpa, onde Kelsen escreve isso? Onde que ele... desculpa, ele fala... E mais, se a gente pega o constitucionalismo anti-Kelsen, a Constituição era entendida como um repositório de ideias, era uma declaração política, não tinha força vinculante. Kelsen faz justamente da dignidade normativa esse documento. Fala, olha, sobre todas essas leis existe uma grande lei. Isso é lei, é norma, condiciona as outras. Ou seja, Kelsen foi exatamente o contrário. Ele estava muito menos preocupado com o código e muito mais preocupado com a Constituição. Então, assim, onde que o cara tirou isso? Eu falei, desculpa, professor, Kelsen tem, sei lá, 500 escritos, eu tenho grande parte deles, alguns em 5 idiomas que eu coleciono, enfim. Eu gosto disso. Onde Kelsen escreve isso? Ele, não, segundo falam de Kelsen. Essa foi a primeira. Aí teve uma outra questão, que não lembro exatamente como é que foi. Essa foi a do código. E também a outra, acho que a outra foi, não, porque para Kelsen tudo é lei. De novo, onde? E aí, tipo, você começa a ver que, na verdade, aconteceu, de certa forma, o que aconteceu na Alemanha. Nós tínhamos um direito, nós tínhamos um regime ditatorial, não era totalitário, mas era autoritário. Existe uma larga diferença. Não estou querendo passar pano para a ditadura militar brasileira. Foi ditadura violenta, sangrenta, blá, 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 horrível. Mas, se a gente comparar, por exemplo, com o que houve na Alemanha com o totalitarismo, não dá para comparar o grau de severidade. De qualquer forma, o Brasil passou por uma experiência traumática de um regime autoritário. Ele olha para o mundo... A gente está falando de que década isso daí, gente? Década de 80. A gente olha para o mundo... a gente precisa de no Brasil, a gente não constrói as próprias coisas, a gente precisa trazer de fora. A gente olha para o mundo... Quem é o grande modelo de Estado que passou por uma ruptura totalitária e saiu como um grande exemplo de democracia? A Alemanha. O que a Alemanha está produzindo ali na década de 80? Ainda eu minto, por exemplo, se vocês pegarem Paulo Bonavides, sem dúvida é um democrata, sem dúvida é um grande autor. Paulo Bonavides estudou em Heidelberg na década de 50. Onde que Radbruch lecionava na década de 50? Onde que... Heidelberg. Ou seja, esses juristas brasileiros, né, por exemplo, Ricardo Lobo Torres, foi aluno do Canaris, que, por sua vez, foi aluno do Larens. Esses autores brasileiros que estudaram na Alemanha, que desenvolveram a metodologia constitucional brasileira, não estou falando daqueles palpiteiros, não, estou falando pelo menos aqueles que estudaram lá. Eles estudaram na Alemanha na década de 50, 60 e 70, que era realmente onde essa lenda era a base da teoria jurídica alemã. Então, eles trouxeram o que havia de ponta lá, mas, enfim, eles não houve uma atualização demonstrando que isso foi superado, que o que aconteceu foi justamente o contrário. Então, o que acontece? A gente, nesse afã de encontrar um modelo que pudesse dar dignidade normativa ao direito, o que a gente fez com isso? A gente produziu exatamente o contrário. Hoje em dia, qualquer juiz resolve qualquer coisa com base em qualquer princípio. E aí? Porque existem normas, o dignidade da pessoa humana. E aí? O que isso resolveu? O que isso trouxe? O que isso trouxe de concreto, de desenvolvimento jurídico institucional, a não ser
a criação de uma nova aristocracia, que são, né, os membros da justiça, e, de certa forma, não sejamos hipócritas, eu vou me colocar aqui, porque eu, mal ou bem, sou procurador do Estado do Rio. Né? Tudo bem que a gente não tem as mesmas garantias de Ministério Público e magistratura, mas o que a gente conseguiu com isso, com esse retorno aos valores, foi empoderar Ministério Público e magistratura, principalmente. Ou seja, e poder significa status, significa todas as coisas, menos segurança jurídica. Por quê? Porque poder, vai abrir mão de poder? Não. Você vai delegar o poder ao parlamento? Não. Então, isso que a gente está vendo, esse caos jurídico que a gente está vendo, eu falava isso há 20 anos. Né? Isso não vai levar para um bom caminho. Por quê? Porque a segurança vai para a cucuia. Então, na verdade, o que o neoconstitucionalismo fez, né, primeiro, não estou dizendo que não haviam autores sérios, tá, que realmente acreditavam e que estudaram, que fizeram o dever de casa. Houve gente de bem intencionada que acreditava nisso. Não todos, talvez a minoria, mas havia. Agora, como movimento, o neoconstitucionalismo não apenas foi um grande engodo, para mim, representou um grave atraso no desenvolvimento jurídico brasileiro. Por quê? Olha só, a gente tinha uma Constituição cidadã, que foi fruto da participação popular como nunca antes. Em que sentido a gente deveria ter encaminhado? Fortalecimento do parlamento. Para qual caminho que a gente foi? Fortalecimento do judiciário. Então, assim, a gente literalmente teve uma chance perdida. Né? E a responsabilidade disso é nossa. A gente tem que fazer essa análise, entender onde nós erramos e reconstruir o direito, reconstruir a metodologia, porque não dá mais para a gente ter duas situações idênticas serem julgadas de duas formas completamente distintas. Não há sociedade que resista a isso, entendeu? Então, para mim, o neoconstitucionalismo, se eu pudesse reduzir em uma palavra, talvez duas, engodo ou farsa. Né? Eu realmente sempre fui muito crítico e me coloco muito, há 20 anos eu bato nessa tecla. Não estou querendo dizer aqui que eu sempre tive razão, eu sou profeta, nada disso, mas assim, era óbvio que esse desapego à lei, né, na verdade, geraria problemas maiores do que iria resolver. Então, sendo nem um pouco politicamente correto respondendo a sua pergunta, eu acho que era essa daí, a minha resposta. Concordo plenamente. Eu, lá em 2009, quando escrevi minha dissertação, acabei também entrando nessa onda do neoconstitucionalismo e fui muito nessa onda do neoconstitucionalismo. Acho que muitas pessoas, mas acho que com o passar do tempo, as pessoas começaram a exercer seu poder de reflexão e começaram a ver que realmente muitas das pautas, digamos, neoconstitucionalistas eram, na verdade, um engodo. Mas aproveitando o gancho, nessa linha também, né, o ministro Barroso, que era, acho que, neoconstitucionalista, tem até um texto que ficou muito famoso, né, sobre o neoconstitucionalismo, né, e ele fala hoje em dia, né, a respeito dos papéis das cortes constitucionais. Né, ele fala do papel contra-majoritário, representativo e iluminista. Né, e eu queria que tu falasse, de repente, um pouco desse papel iluminista, que eu acho que é o mais problemático, né, esse papel iluminista de uma corte constitucional e, no caso aqui, do STF. Né. Eu sou um grande admirador do professor Barroso, sou amigo dele, gosto muito dele, acho que é um cara que foi relevantíssimo para o desenvolvimento do direito brasileiro, apesar de ter sido um dos grandes defensores dessa ideia de neoconstitucionalismo. Mas eu acho, assim, que ele vai bem até, e mesmo assim, com muita cautela com a ideia contra-majoritária. Tá? Por quê? Se você analisa as cortes constitucionais, isso, principalmente a alemã e a americana, elas têm um histórico de ser contra-majoritária. Em que sentido? Normalmente nós temos um governo mais conservador e nós temos uma corte mais liberal, e vice-versa. Tá? Então, normalmente as cortes acabam colocando um pouco de limitação à política parlamentar. Isso é saudável, só que isso foi feito de uma forma... eu ainda não fiz nenhum estudo empírico, é um negócio que eu queria estudar para entender como foi isso. A minha intuição não testada é que o próprio modelo de escolha dos magistrados leva a isso. Por quê? Porque nós temos ali, magistrados se aposentam ou morrem.
Então, nós temos um juiz conservador que escolhe. Ele escolhe 1, 2, 3. Quando ele está para escolher a maioria, muda. Então, nós temos um saudável balanço entre juízes, né, isso de composição de ideologias diversas, mais à direita, mais à esquerda. Então, de certa forma, esse papel contramajoritário da Corte Constitucional, ele acaba acontecendo, mas eu não sei em até que medida isso é algo, pelo menos no caso alemão e no americano, é algo que aconteceu por alinhamento dos astros, né? Ou até que ponto, né, foi uma mera decorrência não pensada de um modelo de escolha de magistrados. A minha intuição não testada é essa. Mas pode haver essa ideia de contra-majoritária, mas ela tem que ser entendida também com uma certa cautela. Tá? Agora, a iluminista, desculpa, essa daí eu não consigo não só não ver, como não defender. Entendeu? A verdade é que todos nós nos achamos melhor do que as outras pessoas. Isso é natural, isso é do ser humano. Eu me acho mais inteligente do que quase todo mundo vai se achar mais inteligente do que eu. Enfim, isso é normal. Desculpa, é assim. Isso, infelizmente ou felizmente, é da essência humana. Todo mundo se acha mais inteligente, melhor, mais justo. Nem ditador se acha injusto. Pelo contrário, todo ditador se coloca como o cara que está realizando a justiça, entendeu? Então, assim, essa ideia de que um agente público, seja do Poder Judiciário, seja do Executivo, seja do Legislativo, personifica uma ideia de justiça ou tem um acesso privilegiado a uma ideia de justiça, é um retrocesso institucional. Né? Na verdade, instituições se faz com homens, mas elas são maiores do que os homens. Então, nós não podemos ter uma quase crença, uma quase fé nas instituições, qualquer seja a instituição, de que os atuais ocupantes dessa instituição têm algum acesso privilegiado a uma ideia de direito, porque era justamente isso que Bentham, no século XVIII, estava tentando atacar. Olha, essa ideia de que o direito é algo, né, metafísico, só para os iniciados, por que pica-pau? O que isso gera, em última consequência, Rafael? Alguém vai ter que dizer o que é esse direito iluminista, o direito melhor, enfim. E geralmente vai ser um advogado que vai cobrar fortunas por um parecer, entendeu? Ou alguém que vai ter um trânsito privilegiado em algum tribunal. É assim que as coisas funcionam. Então, assim, eu vejo com muita... Vou repetir, não estou dizendo que esse seja o intuito do professor Barroso. Ele tem a forma de pensar dele, tenho certeza, conheço, sei que é uma pessoa íntegra, sei que é uma pessoa bem intencionada, uma pessoa que teve, apesar de discordar visceralmente de várias posições dele, é uma pessoa que teve um papel fundamental no desenvolvimento do direito constitucional brasileiro. Tá? Não acho que ele esteja comprometido com essas coisas não republicanas que eu disse, na verdade, tenho certeza disso, mas acaba abrindo margem para isso. É perigoso, é um caminho que eu particularmente acho não apenas teoricamente insustentável, como praticamente indesejável. Maravilha. Nós temos aqui uma pergunta no chat do colega Casagrande. O professor falou do julgamento de Hitler, que pegou uma pena menor. Aqui no Rio Grande do Sul, um simpatizante nazista foi preso e pegou apenas 4 anos de prisão. Ou seja, regime semiaberto ou cesta básica. A história está se repetindo. Como resolver isso? Eu não conheço esse caso específico aí do Rio Grande do Sul, não sou penalista, não sei qual era a pena aplicável. Vamos lá. Então, assim, não dá para fazer uma comparação direta entre os casos. Para a gente ser uma responsável, a gente precisa, quando compara 2 casos, a gente vai ter que comparar, né, isso é direito comparado, a gente vai ter que olhar o ordenamento dos dois, como foi desenvolvida a metodologia, como se chegou à construção de uma decisão. Então, não conheço o caso brasileiro que o participante está se referindo, e, se conhecesse, eu teria que fazer também um estudo mais profundo para poder falar que, pelo menos, não estou dizendo, e aí já teria um outro problema de generalização. Né? Ou seja, a gente poderia, eventualmente, falar que, nesse caso, a história se repetiu, mas daí dizer que também isso é a tônica do direito brasileiro também é um degrau acima que a gente precisaria de muitos mais elementos para poder fazer
uma afirmação dessa. Eu, particularmente, eu tenho muito cuidado, tá, com a falácia da redução ao nazismo, né? Ou seja, tudo que eu não gosto, tudo que eu discordo é nazismo. Claro que o nazismo existe, é claro que há um aumento da ideologia neonazista, não só no Brasil, como no mundo. É lógico que isso é perigoso, mas a gente tem que ter cuidado, porque durante muito tempo esse foi o discurso político de certas ideologias no Brasil. Tudo que... E aí, enfim, eu estou falando, no meu caso concreto, eu estudava Kelsen, que era um liberal, né? Liberais, aí a gente tem que tirar essa ideia de neoliberalismo, liberal pode ser mais à direita, mais à esquerda, enfim. É um universo enorme. Eu era um liberal e, enfim, era taxado de fascista, entendeu? Por pessoas mais à esquerda. Então, assim, e aí? E aí o que acontece é quando a gente chama tudo de fascismo, tudo de nazismo, a palavra perde o seu peso. Então, assim, tem muita coisa ruim no mundo que não é nazismo. O nazismo é, indubitavelmente, uma coisa muito ruim, muito perversa. Mas existem muitas outras coisas no mundo tão perversas quanto o nazismo. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Quando a gente faz esse tipo de comparação. Então, assim, eu precisaria, respondendo a pergunta do participante, eu teria que primeiro analisar o caso concreto para saber se nos casos houve alguma semelhança, e aí isso é um problema de direito comparado. E mais, caso tenha havido uma semelhança entre esses dois casos, a gente pode dizer que é uma tendência no direito brasileiro, como foi uma tendência no direito alemão. Cara, isso é um problema muito mais complicado, entendeu? Que a gente afirmar sim ou não, a gente precisa ter subsídios muito concretos para a gente não ser uma pessoa responsável. Maravilha. Uma coisa também, aproveitando, como a gente disse, Kelsen é um autor pouquíssimo conhecido, né? De uma geral, as pessoas conhecem o seu livro mais, digamos, conhecido, que é o Teoria Pura do Direito, né? Mas ele tem uma série de outros livros. Eu queria, assim, aqui, como nós estamos com nossos residentes, né, queria que tu pudesse indicar, de repente, para quem quiser se aprofundar mais do Kelsen, de repente, qual livro que tu acha que representa, digamos, a essência do pensamento do Kelsen, quais livros seriam interessantes para quem quiser aprofundar esse estudo? Rafael, essa é uma pergunta excelente. Kelsen escreveu cerca de 500 artigos, livros. Tem muita coisa, tem livros onde eles são reedições que mudam algumas coisas. Se eu tivesse que sugerir um escrito do Kelsen, Teoria Pura, edição de 1934. Não é aquela da Martins Fontes, tá? Que a gente encontra por aí com mais facilidade. Essa da Martins Fontes é edição de 1960, é a Teoria Pura, segunda edição. Eu falo a Teoria Pura, primeira edição de 34, que acabou de sair, cerca de 6 meses, eu acho que não mais que isso, uma tradução direta do alemão pelo professor Alexandre Trivosino. Baita keuseniano, baita estudioso. Ele gosta um pouco do pós-positivismo, então é um grande amigo meu, um cara. Por isso que eu sempre, quando eu critico pós-positivismo, neocondicionalismo, eu tento falar que, eu faço questão de falar que tem gente séria estudando isso. O Alexandre é um grande exemplo, tá? Um cara sério, bem intencionado, ele e conhece Kelsen à beça. Acabou de lançar uma tradução da Teoria Pura de 34. Então, eu não lembro agora qual editora, mas depois eu posso mandar para você. Não, estou com ele aqui, calma aí, dá um segundo que eu acho. Não está, bom, não achei. Enfim, achei. Não achei. Ele acabou de lançar, então, quem só tiver um livro para ler do Kelsen, Teoria Pura, edição 34. Existem outros escritos que são muito interessantes. O escrito, por exemplo, O que é Justiça, que está no livro O que é Justiça, é um baita de um artigo, né? Existe um outro artigo que, se eu não me engano, está naquele Jurisdição Constitucional. Deixa eu pegar, peraí, deixa eu achar aqui. Esse eu acho que eu sei onde é que está. Tem um artigo aqui do Kelsen, nesse livro aqui da Martins Fontes, Jurisdição Constitucional, que é fundamental, que é muito bom.
são dois, na verdade, desse livro que eu indico. A Garantia Jurisdicional da Constituição. É um texto, vocês vão ver, dessas grandes novidades trazidas pelo neoconstitucionalismo já estão nesse artigo. Então, assim, é um livro é um artigo muito importante. E, claro, o clássico, Quem Deve Ser o Guardião da Constituição, que esses dois últimos a gente acha nesse livro aqui. A Garantia Jurisdicional da Constituição e Quem Deve Ser o Guardião da Constituição. Tem um outro também livro, na verdade, eu acho que eu me confundi. É o artigo que eu estava mencionando desse livro daqui, é o Quem Deve Ser o Guardião da Constituição e o Controle Judicial da Constitucionalidade, um estudo comparado entre as constituições austríacas e americanas. São os dois últimos artigos desse livro. Tá? Então, assim, vai ficar num livro só. Teoria Pura de 34, para entender o que é teoria pura. Poxa, gostei, quero começar a me aprofundar um pouco mais. O que é justiça, que está no livro O que é Justiça, e esses dois artigos desse Jurisdição Constitucional. E aí, quem quiser fazer um mergulho ainda mais profundo, pode me procurar, que eu tenho prazer. Eu estou coordenando, junto com o professor Alexandre, inclusive, na UFMG, um fórum, né, um fórum permanente de estudos sobre Kelsen e sobre a teoria pura do direito. Então, quem quiser, tiver aí, por exemplo, um mestrado, um doutorado, quiser fazer alguma pesquisa sobre Kelsen, pode procurar a gente, que a gente consegue fazer junto da UFMG. Tá? Um outro livro que eu acho que é bem importante também do Kelsen, que eu tive contato mais recentemente, é a Teoria já do Direito do Estado também, que eu acho que é uma obra também importante dele. Cara, todas as obras são importantes, né? Mas esse, por exemplo, Teoria do Estado de 40, esse é de 45, é um livro mais encorpado, e já é um livro que Kelsen está muito preocupado em apresentar a teoria dele para o direito americano. Então, digamos, já é um Kelsen um pouco menos raiz, entendeu? E para a gente não é tão importante essa conexão com o direito americano. Por isso que eu prefiro os escritos anteriores à ida de Kelsen para Estados Unidos, que foi em 38, se eu não me engano. Então, por isso que, assim, para mim, os melhores escritos de Kelsen são ali de 1920 até 1935, até o exílio dele, né, onde ele estava voando, produzindo, enfim, as grandes obras dele. Não que as outras sejam ruins. Teoria Geral do Estado de Direito é um baita livro, quem puder ler, leia, sem dúvida. Mas já é um voo, né, já é um mergulho bem mais profundo no Kelsen. Tá. Pessoal, mais alguma pergunta, algum questionamento? Então, já que não temos mais questionamentos, agradeço ao professor Rodrigo Valadão por ter participado aqui do nosso evento aqui na PGM de Porto Alegre. Essa pandemia ela teve muitos efeitos perniciosos, né? Muitas mortes, muitas coisas tristes, mas uma coisa, digamos assim, positiva que essa pandemia trouxe de alguma forma, né? São esses eventos virtuais, porque, digamos assim, para trazer o professor Rodrigo aqui para Porto Alegre seria algo mais difícil, mais custoso, e hoje em dia, com a possibilidade de fazermos essas palestras virtuais, é muito mais fácil, até mesmo no que diz respeito ao tempo, que às vezes, digamos, a gente teria condições de pagar passagem, estadia, mas daqui a pouquinho o professor Rodrigo não teria tempo de se deslocar até Porto Alegre. Então, acho que algo que é muito positivo, né, digamos assim, diante de muitas coisas negativas, mas pelo menos uma coisa positiva, digamos, é essa questão dos eventos virtuais, que eu acho que vieram para ficar, né, que é algo muito positivo. Então, agradeço ao professor Rodrigo. Achei muito interessante também essa questão da BOV de dados. Eu acho também, tenho muito interesse nessa temática. Aqui na PGM, nós, inclusive, organizamos, no ano passado, um e-book sobre a LGPD aplicada aos órgãos públicos, né? Depois eu posso passar para o professor para dar uma olhadinha nesse e-book nosso. Então, aqui na PGM, nós temos muito interesse no tema. Então, agradeço ao professor Rodrigo, agradeço aos presentes aqui. Professor Rodrigo, tem a palavra se quiser dar um... Rafael, só agradecer. É bom, né, essa modalidade virtual que a gente pode falar para mais pessoas em mais lugares, mas é uma pena que eu não posso ir a Porto Alegre. Não, mas... tudo tem bônus e um ônus. Isso. Aqui na PGM, nós estamos, agora em abril, acho que nós teremos nossa primeira palestra presencial. Nós trazemos um provedor do estado de Pernambuco, o Rafael Nogueira. Vai ser o primeiro desde o início da pandemia, que vai comparecer aqui virtualmente. Então, aos poucos, nós estamos retomando. Então, logo...
Quando quiser me convidar presencialmente para ir a Porto Alegre, já está aceito para qualquer que seja o evento. Eu já aceito o convite. Rafael, obrigado. Só tenho a agradecer a vocês, agradecer a paciência e a audiência de todo mundo, e obrigado pelo convite e contem comigo. Então, tá, muito obrigado. Agradeço ao professor Rodrigo, aos presentes, e até a próxima.